então, gostaria de agradecer a presença de todos, particularmente dos nossos convidados conferencistas desses 2 dias de colóquio. Esse é o 6º colóquio de História e Filosofia das Ciências, um colóquio que começou na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Mauro Condé. No primeiro, segundo colóquio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colóquio tiveram um recorte, digamos assim, bastante específico. No início, dedicamos o colóquio a Thomas Kuhn, depois a Fleck, depois fizemos em 2014 sobre Alexandre Coiré, uma jornada em Goiânia, uma jornada em Belo Horizonte. Depois foi um colóquio sobre Pierre Duhem, e no ano passado, aqui na UFG, um colóquio sobre Georges Canguilhem. Todos esses colóquios, depois nós transformamos, o Mauro transformou a grande parte deles em livros, depois chegamos a publicá-los também como os resultados desses trabalhos, como dossiês especiais na revista Transversal. Então, chegamos agora nesse 6º colóquio com um perfil um pouco diferente, como eu dizia, no sentido em que nós tentamos privilegiar não mais o estudo de obras ou de autores específicos, mas um conjunto de ciências, digamos assim, específicas, que são as ciências humanas, não é? É muito interessante que, no interior da reflexão historiográfica e filosófica sobre as ciências, nos últimos tempos, eu acho que é uma característica importante, há pouco estudo sobre as ciências humanas. Então, a nossa ideia foi um pouco tentar pensar um pouco sobre a história das ciências humanas, sobre a historiografia das ciências humanas, refletir um pouco sobre o que é que vem sendo feito a esse respeito, não só no Brasil, mas também aqui na América do Sul e em outros lugares. E a ideia do colóquio, um pouco, então, é tentar pensar como nós viemos problematizando as nossas tão atualmente criticadas ciências humanas, não é? Então, na verdade, a ideia não é fazer aqui uma exposição sistemática sobre essa nossa escolha, mas apenas introduzi-los aqui no nosso colóquio. E imediatamente eu vou daí convidar então o Mauro Condé e a Francine Jelgeski para tomarem aqui assento junto comigo, para que a gente possa passar exatamente as conferências do período da manhã. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pelo aceite do convite para participar dessa nossa atividade. E espero que tenhamos todos aí 2 boas jornadas de discussão. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Mauro Condé. Eu vou falar um pouco para vocês de um tema que... estão me ouvindo direitinho? Eu tenho uma certa dificuldade com o microfone, né? Então, eu vou falar para vocês sobre um tema que, normalmente, na história, não é muito comum. Quer dizer, a história se utiliza de vários autores, intérpretes, teóricos, né, para ajudar a pensar a história, né? Eu mesmo, meu colega lá da UFMG, trabalhou a ideia de história em diversos autores, alguns mais previsível, né, que se vai ter uma ideia de história, como Kant, como Hegel, por exemplo, né, mas há outros, às vezes, nem tanto previsível. Então, na realidade, a minha fala aqui hoje é de um autor não muito previsível para se pensar a história, né, que é o Wittgenstein, né? Não é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de associação. Eu acho que nem no Brasil, nem no exterior. De um modo geral, as pessoas que utilizam Wittgenstein para entender a história são pessoas ligadas à história da ciência. Então, é muito comum, desde o Thomas Kuhn, mas, sobretudo, numa obra que ficou muito conhecida, que é o Leviatã e a Bomba de Ar, onde que explicitamente se pretende, a partir da obra do Wittgenstein, tentar entender a história da ciência, né? Então, a minha ideia é falar de uma maneira mais geral de um autor que não é propriamente da área da história, falar como que nós poderíamos pensar a história a partir de uma perspectiva wittgensteiniana, tá bom? Então, essa
que é a minha fala hoje aqui para vocês, que eu intitulei A Gramática da História, Wittgenstein, a Pragmática da Linguagem e o Conhecimento Histórico. Bom, então eu vou ler o meu texto. Em suas investigações filosóficas, o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein comenta uma passagem de Santo Agostinho sobre a questão do tempo. Cito: o que é o tempo por conseguinte? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quiser explicar a quem me pergunta, já não sei. Fim de citação. Wittgenstein cita isso para concluir que nossa compreensão sobre o tempo reside essencialmente em um aspecto filosófico e não propriamente, como poderia sugerir a passagem de Agostinho, em uma perspectiva científica que procura estabelecer considerações sobre a duração do tempo, passado, presente e futuro. Para Wittgenstein, não refletimos sobre o fenômeno do tempo em si, mas sobre as possibilidades do fenômeno do tempo, isto é, sobre o modo como o qualificamos a partir de nossa linguagem e inserção social. Cito Wittgenstein: é como se devêssemos desvendar os fenômenos. Nossa investigação, no entanto, dirige-se não aos fenômenos, mas, como poderíamos dizer, às possibilidades dos fenômenos. Refletimos sobre o modo das asserções que fazemos sobre os fenômenos. Nossa consideração é, por isso, gramatical. Fim de citação. Com efeito, pensar a questão da temporalidade não se resume, sobretudo, a pensar o fenômeno físico do tempo, mas, fundamentalmente, pensar o que, em uma perspectiva wittgensteiniana, poderíamos compreender como uma gramática do tempo, sobre os processos que se dão no tempo, isto é, uma gramática da história. Contudo, fazer esse exercício de analisar as possibilidades interpretativas da história a partir da obra do pensador austríaco não foi algo que historiadores e filósofos da história consideraram como uma tarefa muito frutífera. Como sabemos, Wittgenstein não foi um filósofo da história e influenciou relativamente pouco ou quase nada a reflexão sobre a ciência da história. Não foi nem mesmo um filósofo de uma tradição dialética, mas talvez o mais alto representante de uma tradição analítica que se consolidou no mundo britânico, onde a sua filosofia floresceu, em certa medida exatamente como uma possibilidade de contraposição à tradição dialética, hermenêutica ou fenomenológica. Como bem já demarcou a história da filosofia contemporânea, a filosofia da ilha se contrapõe à filosofia do continente. Contudo, ainda que o fenômeno da temporalidade ou da historicidade tenha uma importante perspectiva filosófica que possa estar longe do centro das preocupações do autor das investigações filosóficas, é possível pensar alguns aspectos da história a partir da obra de maturidade de Wittgenstein. Para tal, como assinalado, precisamos compreender em que medida a ciência da história ou uma teoria da história é um processo de compreensão das variadas possibilidades gramaticais das múltiplas interações sociais que se constituem em torno do fenômeno do tempo. Explicitar, em linhas gerais, no que isso consiste é o objetivo dessa apresentação. Um primeiro ponto é destacar que a utilização da filosofia da linguagem de Wittgenstein para compreender a história nos impõe um tipo de ontologia minimalista e dinâmica ou uma ontologia deflacionada, que se contrapõe às tradicionais teses filosóficas sobre a história, a Lacan, Hegel, Marx, Comte, etc., atualmente não mais praticadas pelos historiadores e filósofos da história. Essa ontologia minimalista sinaliza muito mais para o aspecto da contingência pontual de um dado tempo histórico, ainda que com suas complexas redes e ramificações pragmáticas e gramaticais, pouco afeito a grandes sínteses metafísicas ou a afirmação de metanarrativas. Entretanto, por outro lado, ainda que a obra de Wittgenstein possa permitir compreender a racionalidade da singularidade de um dado tempo histórico a partir da análise de tais intricadas interações pragmáticas e gramaticais de um tempo histórico contingente, isso não implica necessariamente em assumir o relativismo. Relativismo seria se esse tempo histórico fosse absolutamente fechado em si, isto é, relativo a si próprio, sem conexões com seu passado, presente e horizonte de futuro, ou ainda a qualquer contato com outras culturas e sociedades.
Mas basta uma primeira análise de qualquer história para vermos que sempre há continuidades e rupturas em qualquer tempo histórico que assim se conecta não apenas com a sua própria história, mas abre uma porta para se conectar com outras histórias, com outras sociedades. Enfim, na maioria das vezes encontramos, como poderíamos dizer em uma perspectiva wittgensteiniana, semelhanças de famílias, de um tempo histórico consigo mesmo, em seu passado, presente e horizonte futuro, como também é plenamente possível confrontar essa cultura particular com outros diferentes tempos históricos ou com outras diferentes culturas e sociedades. Enfim, a historicidade não é sinônimo de relativismo. Adotar um tipo de postura ontológica minimalista ou deflacionária é, antes de qualquer coisa, evitar teses metafísicas ou a busca de essências transcendentais. Diante do constante perigo imposto pela metafísica embutida nas filosofias da história tradicional, seria possível utilizar as noções wittgensteinianas para uma compreensão mais eficaz dos processos históricos, construindo muito mais uma metodologia que nos permita criar compreensões sobre os processos históricos do que propriamente construir uma tese sobre a história. Assim, uma perspectiva wittgensteiniana não se trata de captar a essência metafísica de um tempo histórico, mas de compreender sua abrangência ou extensão. Processos históricos estão relacionados em uma longa e abrangente cadeia de interações de seus múltiplos eventos. Diante de fenômenos com tamanho grau de complexidade, nos falta o que Wittgenstein chamou de visão panorâmica. E é nesse sentido que não se trata propriamente de uma profundidade, de uma essência que se encontra muito longe da superfície, mas de uma complexa rede de interações que se estende de modo demasiadamente amplo para que possamos ter de imediato sua compreensão. Somos engolidos pela amplitude do processo histórico, pois nos falta visão panorâmica para alcançar cada rincão de nossas vivências e memórias históricas. No que se segue, inicialmente no sentido de situar a obra de Wittgenstein, tecerei algumas considerações sobre o seu pensamento de maturidade. Na sequência, procurarei mostrar como a sua filosofia da linguagem pode constituir as bases de um modelo de racionalidade para, na última parte, mostrar que essa racionalidade, quando aplicada à história, constitui o que aqui eu chamo de gramática da história. A filosofia da linguagem de Wittgenstein. Em sua obra de maturidade, sobretudo representada pelas investigações filosóficas, Wittgenstein reconsidera as concepções de linguagem e de lógica defendidas por ele em sua obra de juventude, o Tractatus Lógico-Filosóficos. Em sua segunda filosofia, daí comumente a expressão segundo Wittgenstein, nosso autor entende que abordar a linguagem na perspectiva do logicismo seria agora uma atitude vista como reducionista perante as muitas funções que a linguagem apresenta. Assim, a partir dessa crítica à sua própria filosofia de juventude e às concepções logicistas de linguagem ali defendidas, Wittgenstein formula uma nova filosofia da linguagem, e é essa segunda filosofia wittgensteiniana que pode ser usada como uma nova forma de entender o funcionamento da racionalidade científica, consequentemente também a ciência da história, ou aqui a gramática da história. A ideia de uma gramática da história baseia-se, em particular, nas noções de gramática e pragmática de Wittgenstein. Portanto, ainda que o pensador austríaco não tenha refletido primariamente sobre a história, mas sobre a linguagem, encontramos elementos que podem nos ajudar a estabelecer uma teoria da história para responder vários problemas de natureza epistemológica na escrita da história. O ponto central de uma narrativa histórica wittgensteiniana se estabelece no fato de que a linguagem, para o Wittgenstein de maturidade, não pode ser vista essencialmente como uma representação do mundo, mas, mais do que isso, como uma interação dos homens entre si e o mundo. Isto é, ele abandona uma posição meramente semântica, formal e representativa presente em sua obra de juventude para abraçar uma perspectiva pragmática, social e interativa. Essa mudança de eixo do entendimento da linguagem nos permite vislumbrar parâmetros de compreensão da história e da construção de sua escrita que foge tanto de concepções relativistas por um lado, quanto positivistas por outro. A nova abordagem pragmática de Wittgenstein baseia-se em noções como as de significado enquanto uso e jogos de linguagem. Segundo o nosso autor, os usos que fazemos da linguagem em diferentes contextos, situações e eventos imprimem significados em nossas expressões, isto é, o significado de uma palavra é seu uso na linguagem.
Esse aspecto pragmático, isto é, a consideração da importância de nossas ações concomitantes aos nossos usos das palavras e expressões em diferentes situações e contextos em que elas aparecem, conduziu Wittgenstein a formular a noção de jogos de linguagem. Com efeito, essa noção envolve não apenas palavras, mas também as atividades e contextos com os quais essas expressões estão interligadas. Assim como algumas características aparecem e desaparecem de um jogo para o outro, o mesmo ocorre entre os jogos de linguagem. Nos múltiplos e variados jogos de linguagem, as únicas conexões que eles possuem são como que as similaridades entre os membros de uma família. Os jogos de linguagem são similares uns com os outros de variadas formas, e é devido a essas similaridades ou semelhanças de família que esses diferentes jogos são chamados de jogos de linguagem. No entanto, embora o uso de uma palavra em um jogo de linguagem forneça o seu significado, essa não é uma prática indiscriminada. Apesar de relativamente livre, o uso é regido por regras que distinguem o uso correto do uso incorreto das palavras nos diferentes contextos. Para o pensador austríaco, o conjunto das diferentes regras compõe a gramática, isto é, a gramática é constituída como um conjunto de todas as regras que é formada a partir dos múltiplos e variados jogos de linguagem. Essas regras não são apenas regras linguísticas, mas regras pragmáticas, isto é, elas envolvem ações. São regras de uso das palavras em contextos específicos de ações e interações sociais. São regras de comportamento. No conjunto de tais regras, há um aspecto dinâmico que cria o fluxo contínuo de múltiplas conexões, estabelecendo, por fim, a gramática, enquanto conjunto de todas as regras. Com efeito, para além dos aspectos sintáticos e semânticos da gramática, como ocorria no sua obra de juventude, aspectos pragmáticos também são incorporados, porque a gramática necessariamente emerge dessas práticas sociais. Uma regra só pode ser eficaz enquanto regra na medida em que se insere uma prática social. Na realidade, essa regra apenas faz sentido no contexto dessa prática social. A gramática é um produto social. Da mesma maneira que o uso afeta uma regra, a regra determina se o uso está correto ou não. No entanto, como a regra é um conjunto de regras que está em aberto, novas regras podem ser adicionadas ou velhas regras alteradas. A noção de gramática do segundo Wittgenstein tem, assim, algumas características principais, das quais, possivelmente, a mais importante é exatamente a de considerar a regra como um produto da prática social. Com base nesse importante ponto, segue-se que a regra é uma convenção social que surge da prática social e, portanto, poderia ser diferente se essa praxis fosse outra, ou poderia ser mudada de uma sociedade ou de uma forma de vida para outra. A regra, como invenção ou uma criação social, não reflete nenhum tipo de essência transcendental. Ela é uma criação arbitrária que dependeu apenas dos diferentes e variados modos operantes das interações sociais, e nesse sentido é uma invenção. No entanto, a regra não pode ser completamente arbitrária, porque ela deve manter a sua coerência com todas as outras regras e práticas inseridas nos jogos de linguagem, isto é, com o restante da gramática como um todo. Pois, cito Wittgenstein, se o que é regra se torna exceção e a exceção regra, ou se as duas se tornassem fenômenos de frequência mais ou menos igual, então nossos jogos de linguagem normais perderiam seu sentido. Fim de citação. Portanto, as regras que formam nossa gramática vêm de nossos padrões de comportamentos, de nossos hábitos, costumes e instituições. Quando entendemos a regra como produto de um jogo de linguagem, podemos concluir pelo caráter operante da regra. Seguir uma regra é uma operação, este é o caráter pragmático da regra. Cito, compreender uma linguagem significa dominar uma técnica. Fim de citação. Este não é um processo mental isolado, ainda Wittgenstein, seguir a regra é uma praxis. Acreditar seguir a regra não é seguir a regra. E daí não podemos seguir a regra privadamente, porque senão acreditar seguir a regra seria o mesmo que seguir a regra. Fim de citação. Nas investigações filosóficas, Wittgenstein distingue dois níveis da gramática, a gramática de superfície e a gramática profunda. A gramática de superfície aborda as características específicas de expressões
sem ter em conta o contexto gramatical e social geral em que essas expressões são geradas. Por outro lado, a gramática profunda é uma gramática na qual as regras de uso da linguagem são engendradas em uma relação com todo o conjunto de regras. Por fim, é importante observar que para Wittgenstein a gramática se constitui em uma forma de vida, o que poderíamos entender como a cultura ou a sociedade. Sem a forma de vida, não haveria gramática. Por sua vez, a gramática orienta as diferentes práticas no interior de uma forma de vida. Concluímos assim que a gramática fornece a costura que molda uma forma de vida, isto é, estabelece a racionalidade no interior dessa forma de vida, dizendo o que está certo e o que está errado para ambas. Dito de outro modo, assim como em um jogo de linguagem, em cujo contexto de prática são geradas as várias impressões linguísticas e seus significados, a gramática, enquanto somatória das múltiplas regras e dos múltiplos jogos de linguagem, ao gerar esses significados, gera racionalidade. Sendo mais abrangente, a gramática profunda, que eu prefiro chamar de panorâmica, porque não se trata de uma superfície, uma profundidade, mas de uma extensão. Os problemas surgem quando falta a visão panorâmica, a visão do complexo das coisas. A gramática profunda leva em consideração não apenas os aspectos específicos de um determinado jogo de linguagem, mas tudo que está envolvido na prática da linguagem, usos, ações, produção de regras, enfim, múltiplos jogos de linguagem. A racionalidade é produto desse processo. Talvez o sentido geral da noção de gramática pudesse ser expresso da seguinte forma: a racionalidade ou a lógica está expressa nas regras da gramática. Cada possibilidade lógica é uma possibilidade gramatical. Nas investigações filosóficas, a gramática possibilita a lógica, mas, mais do que isso, a gramática é a própria lógica. É nesse sentido que a gramática nos diz o que é lógico, isto é, o que está dentro e o que está fora dos limites do sentido. Cito: portanto, depende inteiramente de nossa gramática o que é logicamente possível e o que não é. Fim de citação. Como consequência mais imediata, a racionalidade é, antes de tudo, gramatical. Com efeito, é nesse sentido que, ao considerar a gramática como um conjunto de todas as normas erigidas a partir da interação entre linguagem e as ações de um modo regular, determinamos aí o que é racional e o que não é. Da mesma forma, a lógica ou a racionalidade de um processo histórico é dada por sua gramática. Então, a gramática da história. Na medida em que a constituição da gramática em uma forma de vida, com suas múltiplas interações sociais e culturais, é um processo que se dá no tempo, a gramática é necessariamente histórica, visto também que, enquanto um mecanismo dinâmico e aberto, ela está constantemente se modificando. A gramática é um sistema histórico e social que aparece como um tipo peculiar de sistema que tem como um de seus principais aspectos uma perspectiva holística, embora não seja um sistema metafísico totalizante. Ao contrário, a ideia de uma representação ou elaboração de uma narrativa positivista e neutra, uma teoria da história de inspiração wittgensteiniana, do modo como salientado, não se constitui a partir de uma estrutura hierárquica ou de uma ordem metafísica a priori. Pelo contrário, ela é vista como uma teia, uma rede flexível e multidirecional que se estende por meio de semelhanças de família. Não é totalizante porque, além de não ter um fundamento útil, não se propõe a fornecer uma inteligibilidade total e completa do mundo, como se todas as visões de mundo devessem convergir umas para as outras. No entanto, é holística, pois apresenta uma visão panorâmica do mundo, constituindo um tipo de sistema aberto e descentralizado, no qual a racionalidade não está baseada em nenhum lugar especial privilegiado, mas em vez disso é configurada a partir das múltiplas relações dentro do sistema. Podemos estender essa concepção de racionalidade linguística de Wittgenstein para o nosso entendimento dos processos históricos. A ciência da história, em seu modus operandi, também é um tipo de gramática. Essa gramática da história pode ser concebida como uma teoria da história. Com efeito, ao contrário de teorias da história que afirmam a descrição dos fatos ou visões do mundo metafísica, em uma perspectiva wittgensteiniana não se trata de compreender as narrativas históricas de um fato essencialmente a partir de sua descrição ou positividade, ou ainda de uma inteligibilidade metafísica, mas sobretudo a partir de sua dinâmica gramatical. Como observado no início dessa fala, não se trata de abordar o fenômeno histórico
né, mas as possibilidades gramaticais do fenômeno histórico. Possibilidades gramaticais essas que não são pressupostos metafísicos, mas fruto de interações sociais e históricas. A gramática da histórica segue um pressuposto básico de toda e qualquer teoria da história, qual seja o de admitir que, embora a história seja um processo que remete ao seu passado, de certo modo, a sua possibilidade de horizonte futuro, isso não nos impede de, no presente, estabelecer entendimentos sobre as tramas tecidas da história. Mas para a gramática da história, certamente não se trata, com isso, de compreender o telos dos acontecimentos, mas tão somente de entender o sentido da experiência histórica do que foi vivido no tempo, compreender como essa temporalidade constitui seus valores históricos na trama de seus acontecimentos, isso é, como ela estabeleceu suas regras gramaticais de comportamento. Dito de outro modo, se entendido como uma gramática, a ciência da história nos permite estabelecer uma inteligibilidade nos processos históricos a partir da compreensão das regras gramaticais que balizaram os acontecimentos, ainda que jamais possamos predeterminar inexoravelmente a seta do fluxo dos acontecimentos. Nesse sentido, a gramática da história é uma compreensão e não uma explicação, como estabelecido pela hermenêutica de Dilthey. Embora seja um sistema autônomo, a gramática da história não é fechada como um sistema de relativismo extremo, uma vez que ela permanece aberta para outros sistemas de pensamento, para outras gramáticas. Não é apenas através da possibilidade de utilizar o conceito de gramática em muitas áreas, como a gramática das cores, dos números, da matemática, exemplificado por Wittgenstein, mas também através da associação da gramática com a noção de instituições formulada pelo filósofo austríaco, como as instituições do dinheiro, da escrita, da leitura, do sistema de medidas, por aí vai, que podemos pensar a partir dessas ideias de instituições, que podemos pensar a própria instituição da história como uma gramática, isto é, a história como uma instituição enquanto um conjunto de regras e práticas que encerram em si sua racionalidade, ainda que esteja aberta para se conectar a outras gramáticas. Em outras palavras, como a gramática, a história tem seus valores em si e, nesse sentido, sua autonomia. Uma gramática histórica sempre descreve um processo peculiar, mesmo que ela tenha semelhanças de família com outras gramáticas históricas. Isto é, mesmo que seja contingente com suas regras próprias, uma gramática histórica pode ir além dessa contingência, apresentando semelhanças de família entre as suas instituições e mesmo, potencialmente, com as instituições de outras gramáticas, com outras culturas ou sociedades. Com efeito, a gramática da história é o aparato histórico ou o sistema de referência que nos situa historicamente. Comportamentos sociais e linguísticos estruturam nossas práticas cognitivas no contexto particular de uma forma de vida, a partir de onde lidamos com eventos sociais e naturais, constituindo nesse processo nossa historicidade. É nesse sentido que essa gramática situada no espaço e no tempo é algo análogo ao que Wittgenstein chamou de forma de vida. Entretanto, diferentemente do modo de entender algumas interpretações da obra de Wittgenstein, uma forma de vida não está fechada a outras. Ao contrário, como já assinalado, ela interage com outras possibilidades de práticas sociais, outras formas de vida com mais ou menos conexões. Pela gramática da história, podemos estabelecer aproximações, comparações, confrontações, etc., com outras gramáticas históricas ou de outras formas de vida. A partir de nossa forma de vida, estabelecemos nosso sistema de referência para compreender outras formas de vida. Compartilhamos semelhança de família em muitas de nossas práticas e instituições. A partir de nossa gramática histórica, encontramos assim uma possibilidade de entendimento de outras gramáticas históricas. Evidentemente, as formas históricas sendo peculiares, não podemos querer que, a partir de nossa gramática histórica, possamos compreender de modo anacrônico a totalidade de outras gramáticas, ainda que possamos estabelecer semelhanças de família e alguma inteligibilidade sobre elas. Existem rupturas e continuidades entre os diferentes tempos históricos, como, por exemplo, os existentes entre o feudalismo e o capitalismo.
Ainda que várias instituições, por exemplo, do dinheiro, da escrita, da leitura, da religião, presentes no feudalismo, possam ter semelhanças de família com o capitalismo, apenas no interior das emergentes relações capitalistas, isso é, da gramática histórica do capital, é que passamos a encontrar novos valores sociais como individualismo, concorrência, lucro, mobilidade social e um novo modo de produção com a sua nova visão de divisão do trabalho. Contudo, uma gramática da história não nos leva necessariamente a afirmar o porquê de o capitalismo ter surgido, por mais que elenquemos as condições necessárias para isso, mas tão somente a inferir como suas regras gramaticais de operação se instituíram. Não se trata de buscar o telos da história, mas seu modo de evolução em termos muito próximo ao que Darwin estabeleceu com a sua própria ideia de evolução. Não um processo rumo a algo, mas vindo de algo. Boa parte das questões colocadas pelas filosofias da história, boa parte das questões colocadas pelas filosofias tradicionais foram questões de um porquê metafísico e não propriamente um como os processos se estabeleceram. Na maioria das vezes, uma metafísica vazia sem um compromisso explicativo dos processos históricos. Uma gramática da história não busca um porquê, mas um como dito, se configuram as regras de tal processo histórico em suas circunstâncias políticas e sociais. Contudo, para entender a história, é preciso criar as instituições e os mecanismos dessa consciência histórica. Da mesma forma que Wittgenstein salienta que não se pode jogar xadrez sem a constituição do jogo de xadrez, ou medir sem a instituição da medição, seria impossível também entender a história sem algum mecanismo de compreensão da institucionalização das práticas sociais, hábitos e costumes que constroem a historicidade. Esses mecanismos são as diversas configurações que vão desde o mito até a mais refinada e complexa teoria da história possível. Sejam conscientes ou não disso, as diferentes explicações da história, independente de seu grau de complexidade, apenas são possíveis enquanto instituições gramaticais. Ao tentar compreender o processo histórico, a filosofia da história tradicional e a gramática da história inspirada em Wittgenstein responde, de certo modo, às mesmas questões, porém de diferentes perspectivas, uma com base na metafísica do porquê os fatos históricos ocorreram e a outra do como gramatical esses mesmos fatos ocorreram. Isto é, a gramática da história nos mostra o modo como conhecimentos e práticas se institucionalizaram dentro de certo contexto histórico ou forma de vida, mas tem pouco a dizer sobre as motivações, os acasos que conduziram esses fatos. Ainda que essa gramática da história tenha essas limitações, talvez nunca nenhuma teoria da história possa nos dar respostas categóricas a esses porquês, sem serem respostas teleológicas, metafísicas, Essas dariam. E tenhamos que nos contentar com a compreensão do como se engendrou um determinado conjunto de regras gramaticais que ajudaram a dar forma a um momento histórico. Para finalizar, a linguagem e as práticas sociais, como posto por Wittgenstein, se processam e se organizam por meio de jogos de linguagem e sua gramática a partir de onde vemos o mundo. A gramática nos diz o que é o mundo. Cito: que espécie de objeto alguma coisa é dito pela gramática. Ou ainda, a essência está expressa na gramática. Fim de citação. A essência da compreensão histórica é circunscrita por sua gramática. Ela é, nesse sentido, uma convenção e nunca uma essência metafísica. Para Wittgenstein, a busca pela essência é sempre uma busca pela convenção estipulada pela gramática. Em uma perspectiva wittgensteiniana, podemos entender a sociedade como um conjunto de complexos mecanismos institucionais que operam as diferentes e variadas gramáticas: gramática da história, gramática da ciência, da arte, da filosofia, religião, em que essas múltiplas gramáticas interagem entre si no todo da sociedade ou de uma forma de vida. No entanto, ainda que haja sobreposições ou semelhança de família entre essas gramáticas,
Cada uma em si tem sua autonomia dada pelas suas próprias regras. Com efeito, podemos afirmar que, para a perspectiva pragmática wittgensteiniana, a gramática da história tem sua autonomia, embora seja permeada por outras gramáticas históricas. A partir do exposto, levando as últimas consequências às ideias do nosso autor para estabelecer as bases de uma teoria da história, podemos afirmar que nossas ações são atos sociais e, enquanto se dá no tempo, são necessariamente históricas. Portanto, ao fornecer os parâmetros de nossas práticas e os nossos conhecimentos, a gramática acaba por nos situar historicamente. Sua função é exatamente construir, em um dado tempo histórico, as especificidades dos diferentes valores que atribuímos ao mundo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Então, esse foi Mauro Condé, que eu indelicadamente não apresentei antes, porque já é alguém tão da casa que dispensa apresentações. Mas o professor Mauro Condé é professor de História das Ciências na Universidade Federal de Minas Gerais, também é o coordenador do programa de pós-graduação em História. Atual coordenador, talvez mais 2 ou 3 mandatos, segundo ele me dizia hoje de manhã, e é autor de vários livros, mas eu destaco um papel para a história, o problema da historicidade da ciência, que vai ser lançado, inclusive, amanhã, e um outro que é bastante conhecido aí na comunidade acadêmica brasileira, que é As Teias da Razão, Wittgenstein e a Crise da Racionalidade Moderna. Então, Mauro, você me desculpe pela minha indelicadeza, e eu agradeço pela sua apresentação. Então, a gente passa agora a palavra para a professora Francine Egelski, que é professora de Teoria da História na Universidade Federal Fluminense e também autora de inúmeros artigos, capítulos de livros, etc. Mas eu cito aqui o livro que ela lançou recentemente, que se chama Astronomia das Constelações Humanas, Reflexões sobre Claude Lévi-Strauss e a História. Francine, então, muito obrigado. Obrigada a você, Marlon. É um prazer estar aqui nesse colóquio. Eu acho que ele é necessário e importante, né, para a área de História. E eu estou muito animada com o debate que a gente vai fazer nesses 2 dias aqui. Então, é um prazer. Obrigada pelo convite. E passo a apresentar, então, o meu texto. Eu pensei ele em 2 partes. A primeira é apresentar a relação que eu vejo entre modernidade e presentismo, a relação e, portanto, também as diferenças, né? E uma segunda parte, eu incorporo um outro campo do debate para dentro da história, digamos assim, que é o trabalho do Eduardo Viveiros de Castro na etnologia indígena brasileira. Porque eu acho que ali existem reflexões que podem interessar os historiadores hoje, né? Então, eu vou passar a leitura do texto. Esse texto é um desdobramento do trabalho iniciado em minha tese de doutorado, quando estudei o pensamento de Claude Lévi-Strauss e a história. Aqui avança o diálogo entre história e antropologia através da comparação entre as reflexões feitas por Koselleck e François Hartog sobre as correlações entre tempo e história, acrescentando um terceiro termo ao debate, a antropologia produzida no Brasil por meio de textos de Eduardo Viveiros de Castro. Minha escolha por confrontar, especialmente os textos desses historiadores e antropólogos, deve-se à possibilidade de aproveitar diferentes aspectos da crítica à modernidade para pensar diferentes concepções de tempo. Interessa-me, portanto, a crítica à modernidade feita tanto a partir de um ponto de vista interno à história, quanto de outro que pode ser descrito como exterior a ela. Vale então dizer que considero o presente texto como um ensaio de epistemologia comparada das humanidades. Uma importante referência para este campo de estudos é o trabalho inovador da historiadora das ciências Lorraine Daston, que recentemente teve seu primeiro livro publicado no Brasil. Segundo Daston, ao longo da última década, os campos da história das ciências e dos chamados Science Studies se tornaram cada vez mais dominados pelo trabalho sobre a era moderna e cada vez mais pensados nos moldes de histórias deste ou daquele Estado-nação. Ciência alemã, ciência chinesa, ciência americana, etc. Na minha opinião, escreveu Daston no prefácio àquela edição brasileira,
Isso é particularmente lamentável no momento em que histórias globais do conhecimento, não apenas as histórias da ciência ocidental, estão estimulando acadêmicos de muitas disciplinas a repensar suas cronologias e geografias. Na contramão dessa tendência, os historiadores das ciências, que como a própria Daston se reivindicam da epistemologia histórica, foram atraídos pela história intelectual porque perceberam que ela oferece um tipo de abordagem das ideias que poderia proporcionar uma análise epistemológica fecunda, sobretudo se a comparação entre as ciências humanas for pensada para além de suas fronteiras nacionais e disciplinares de produção. Modernidade e presentismo, história dos conceitos e história intelectual. As reflexões de Koselleck e Hartog podem ser aproximadas pela atenção que devotaram às relações entre tempo e história, mas possuem diagnósticos sobre o tempo e projetos historiográficos distintos. Enquanto Koselleck busca fundamentar epistemologicamente uma disciplina que carrega em si mesma a marca da modernidade, a história, para Hartog, trata-se de pensar com o auxílio da história da historiografia o que pode ser feito da história quando ela escapa do regime moderno de historicidade ocidental que ajudou a constituí-la e foi por ela reforçado. Essas duas maneiras de considerar o tempo presente, a modernidade e o presentismo, têm repercussões relevantes nos trabalhos de Koselleck e Hartog como historiadores. Ao fazer uma história dos conceitos, por exemplo, Koselleck elenca seus objetos de modo a privilegiar aqueles que são capazes de explicar melhor o tempo histórico da modernidade, a exemplo dos conceitos de revolução, progresso e etc. Já Hartog entende a história intelectual como um índice das incertezas próprias do regime de historicidade presentista. Para resumir, podemos dizer que para Koselleck a história dos conceitos está para a história moderna, assim como para Hartog a história intelectual está para o presentismo. Além de situar os projetos historiográficos de Koselleck e Hartog, penso que é importante entender a diferença epistemológica entre tempo histórico e regimes de historicidade. Tratei desse problema em um artigo publicado em 2016, intitulado Resfriamento das Sociedades Quentes, Crítica da Modernidade, História Intelectual, História Política. Nesse artigo, tentei demonstrar como Hartog realizou um duplo movimento em relação ao trabalho de Koselleck. De um lado, aproveitou a descrição feita por Koselleck sobre a modernidade para pensar tanto a experiência do tempo moderna, quanto por comparação o que chamou de experiência contemporânea do tempo, o presentismo. De outro, Hartog abandonou o conceito de tempo histórico de Koselleck para colocar o problema da relação entre tempo e história em outros termos, via a noção de regimes de historicidade. Eis então um desdobramento pouco notado desse duplo movimento de Hartog em relação a Koselleck. Ao oferecer uma análise sobre o presentismo e propor a noção de regimes de historicidade como um instrumento de investigação sobre o tempo, procurou afastar-se com pés de pomba, mas nem por isso de modo menos significativo, da história moderna. Koselleck e Hartog estabelecem um diálogo com a antropologia para elaborar seus respectivos conceitos acerca do tempo. Michael Werner, no prefácio à edição francesa do livro de Koselleck, L'Expérience de l'Histoire, fez uma apropriada observação sobre as categorias meta-históricas e, nesse sentido, antropológicas de Koselleck, o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Werner explica que, para o leitor francês, a menção de que Koselleck se vale de categorias antropológicas para elaborar o conceito de tempo histórico pode gerar confusão. Ele sublinha que, de fato, o que em Koselleck remete a estas características frequentemente apresentadas como constantes não se aproximaria das preocupações de um Marcel Mauss ou de um Lévi-Strauss. A diferença dos antropólogos franceses, escreveu Werner, Koselleck busca avaliar os efeitos da condição humana sobre a construção da história, mais precisamente, os efeitos da interação entre essas categorias de base,
a experiência do tempo e as maneiras de converter a mudança histórica em história inteligível. Já Hartog, por meio da noção de regimes de historicidade, retoma o problema colocado por Lévi-Strauss acerca das diferentes maneiras das sociedades representarem seus graus de historicidade, incorporando aos debates historiográficos contemporâneos. Hartog também notou que a obra de Lévi-Strauss, graças à sua contundente crítica à ideia de progresso, impulsionou uma crítica à própria modernidade, ao menos no interior da produção intelectual francesa. A pergunta de Hartog, como sociedades ou grupos humanos de diferentes tempos e lugares elaboraram suas experiências do tempo, retoma em outro registro e de modo diferente a famosa distinção teórica levi-straussiana entre sociedades quentes e sociedades frias. Já em 1959, quando de suas entrevistas radiofônicas a Georges Charbonnier, Lévi-Strauss havia se valido do binômio quente e frio para explicar o que considerava ser a diferença essencial entre as sociedades modernas e as sociedades indígenas, os modos diferentes delas reagirem à história. Enquanto as sociedades modernas teriam feito da história o motor de seu desenvolvimento, as sociedades indígenas teriam preferido se proteger das mudanças e ignorar a passagem do tempo. Essa disposição da sociedade de abertura ou fechamento para a história, para Lévi-Strauss, teve profundas repercussões em suas instituições sociais e em seus sistemas de pensamento. Vim até aqui contrastando os projetos de Koselleck e Hartog. Interessa-me deixar evidente essa tensão entre o conceito de tempo histórico e a ferramenta heurística regimes de historicidade. Isso porque considero que nesta tensão podemos entrever o que chamamos, na atualidade, de uma mudança da consciência de historicidade dos historiadores. Mudança, diga-se de passagem, que a história conceitual e a história intelectual ajudaram a promover. Pois na história conceitual e na história intelectual, o passado surge como um objeto histórico concebido pelo historiador. A história, sim, pode ser pensada em sua perspectiva epistemológica, isto é, o historiador pode colocar o problema de como surgem os objetos históricos. Em vez de estudar a sociedade brasileira no século XIX, estuda-se como se forma a ideia de sociedade brasileira no XIX. Agora, penso que posso levantar o ponto que considero crucial e que é o motor de minhas preocupações atuais. Essa mudança da consciência de historicidade dos historiadores vem acompanhada do problema das múltiplas temporalidades. Ou seja, a investigação histórica que leva em conta as múltiplas temporalidades traz a seguinte pergunta: como falar do tempo para além da experiência europeia? Ou, colocando a mesma questão de outro modo, o que acontece com o tempo quando nos deslocamos no espaço? Para o caso do tempo histórico de Koselleck, retomo aqui a questão que coloquei para o professor Javier Fernandes Sebastian, coordenador do projeto Ibero Conceitos. Eu imagino que vocês conheçam, mas senão depois eu posso explicar melhor. Em uma entrevista realizada por Guilherme Pereira das Neves, Rodrigo Bentes Monteiro e por mim, publicada recentemente pela Tempo, revista do Departamento de História da UF. A pergunta foi: em que medida a história conceitual pode considerar as diversas formas de temporalidades se tem como arquitetura teórica uma concepção neocantiana de tempo? Se conserva como base epistemológica a ideia de tempo histórico de Koselleck? Quer dizer, seria possível fazer uma história conceitual partindo de uma perspectiva de implosão de um tempo único, universalmente válido? Como se deve tratar o problema das temporalidades na história intelectual? Essa pergunta ao professor Javier. Convido-os a lerem na íntegra a resposta do professor Fernandes Sebastian, na atual edição da Tempo, mas gostaria de sublinhar aqui um aspecto de sua reflexão. Para Fernandes Sebastian, o esquema koselleckiano é válido porque, disse,
abro aspas, se aplica ao mundo ocidental em seu conjunto, inclusive os mundos ibéricos, fecha aspas. O projeto Iberoconceitos investiga os conceitos políticos e sociais entre 1750 e 1850 nas Américas de língua espanhola e portuguesa e suas relações com os impérios do outro lado do Atlântico. Assim, interessa a seus investigadores justamente este recorte moderno de difusão da história e de sincronização da historicização sistemática do mundo, o que alguns chamaram de colonização do tempo. Isso o próprio professor Javier responde. Retomando o texto. Para o caso da noção regimes de historicidade de Hartog, podemos dizer de partida que ela pretende ser um instrumento de investigação do tempo que extrapola o mundo ocidental. Lembremos do primeiro capítulo de Regimes de Historicidade, quando Hartog analisa o regime heróico a partir dos trabalhos de Marshall Sahlins sobre as ilhas do Pacífico. Entretanto, Hartog apresenta a noção de regimes de historicidade como uma das condições de possibilidade da produção de histórias. Para ele, de acordo com as relações respectivas do presente, do passado e do futuro, determinados tipos de histórias são possíveis e outros não. Em Hartog, as três categorias temporais têm um caráter universal. Elas seriam compartilhadas por todos os homens que tiveram, têm ou virão a ter uma experiência do tempo. Por essa razão, propõe que a noção de regime de historicidade está aquém da história, como gênero ou disciplina, e acrescenta, cito Hartog, toda história, seja qual for finalmente seu modo de expressão, pressupõe, remete a, traduz, trai, enaltece ou contradiz uma ou mais experiências do tempo. Fim de citação. Ou seja, em sua crítica à história moderna, Hartog não abre mão da necessidade de estabelecer um instrumento heurístico que é a condição de possibilidade da investigação histórica. Esta noção assume, então, o papel de uma ideia reguladora de fundo universal ou universalizante, precisamente pela articulação entre presente, passado e futuro. Para encerrar esse tópico, devo dizer que considero que, nos últimos 15 anos, a noção de regimes de historicidade ajudou a impulsionar na historiografia uma espécie de descentramento do tempo ocidental. Ela colocou para os historiadores de forma incontornável o problema das temporalidades, da necessidade de investigar o tempo para além de seu formato colonizador. Mas ainda há um problema limite que a noção regime de historicidade não tratou, nem pretenderia, acho eu, fazê-lo. No que consistiria esse problema limite? Joanna Overing, no artigo O Mito como História, um problema de tempo, realidade e outras questões, notou que o próprio ato de afirmar a possibilidade de variação dos modos de produção da história, como fez Sahlins em Ilhas de História, tem consequências expressivas para a concepção do tempo e sua conceitualização. Para Overing, se é possível predicar histórias específicas com base em concepções diferentes de tempo, seria possível, então, e eu a cito, explorar a importância do tempo como valor variável na criação da historicidade. Seria plausível o historiador pensar o tempo como valor variável da historicidade? Vejamos como a etnologia indígena brasileira tratou a seu modo desse problema. Então, abro aqui a parte sobre o perspectivismo ameríndio e a indigenização da antropologia. Os antropólogos brasileiros que se dedicam ao estudo da dinâmica transformacional característica dos coletivos indígenas sul-americanos investigam problemas como sistemas de parentesco, classificação sociopolíticas, práticas guerreiras e xamânicas e mitologia. Como exemplo de investigadores empenhados nesse projeto, podemos citar Viveiros de Castro, Tânia Stossi Lima, Márcio Teixeira Pinto, Aparecida Vilaça.
Esses trabalhos estão em forte diálogo com a produção recente da antropologia norte-americana, britânica e francesa e propõem uma redefinição das noções de natureza e cultura para o contexto ameríndio, mas não somente. Na etnologia indígena brasileira, hoje, a obra de Lévi-Strauss continua a ter um lugar de destaque, sobretudo por suas análises dos mitos ameríndios reunidas na Monumental Mitológicas. As sociedades indígenas aparecem para Lévi-Strauss como uma alternativa para o que considerava ser o beco sem saída em que as sociedades ocidentais haviam se colocado desde o século XVII, quando a filosofia operou a separação entre cultura e natureza. Para ele, Lévi-Strauss, os modernos teriam passado a conceder à humanidade tudo o que haviam retirado da animalidade. Lévi-Strauss entende que a separação entre cultura e natureza assuma um forte significado para o mundo ocidental. Identifica nesta separação a condição de possibilidade de todo o ideário da modernidade, consolidado e questionado de diversas maneiras no longo decorrer dos séculos XVIII, XIX e XXI. Os trabalhos de Philippe Descola sobre as relações entre humanos e não humanos e de Eduardo Viveiros de Castro sobre a metafísica das sociedades ameríndias, cada um com desdobramentos bem diferentes, são dois exemplos relevantes da atualidade da interpretação de Lévi-Strauss sobre o contexto de ideias que possibilitou a modernidade. Tanto Descola quanto Viveiros de Castro propõem uma redefinição das noções de natureza e cultura formuladas pela modernidade a partir do estudo de sociedades não modernas. Assim, pode-se dizer, grosso modo, que para a antropologia, a modernidade não tem a marca da Revolução Francesa, como correntemente é situada na história, mas é indissociável da ideia de que o conhecimento da vida em geral e da sociedade em particular foi possível porque se operou uma ruptura entre cultura e natureza. Viveiros de Castro associa o que chamou de perspectivismo ameríndio à noção mais abrangente de multinaturalismo, um macroconceito, uma teoria geral do modo como os povos ameríndios conjugam a natureza e a cultura, natureza e cultura. Segundo escreveu, o multinaturalismo é calcado no multiculturalismo, sem ser, contudo, uma simples repetição do multiculturalismo com sinais trocados. O multinaturalismo e o multiculturalismo seriam, então, para ele, dois modos muito distintos de conjugar o múltiplo. A noção de multinaturalismo, diz Viveiros de Castro, é estratégica por seu caráter paradoxal. Ele escreveu, e eu o cito: ao contrário de cultura, o macroconceito de natureza não admite um verdadeiro plural. Isso levaria a perceber o solecismo ontológico contido na ideia de várias naturezas e, portanto, a realizar o deslocamento corretivo que ela impõe. Fim de citação. Parafraseando a conhecida passagem de Deleuze sobre o relativismo, Viveiros de Castro diz que o multinaturalismo amazônico não afirma uma variedade de naturezas, mas a naturalidade da variação. Assim, ele contrasta a ideia da existência da multiplicidade das culturas, unificadas sob o pano de fundo da natureza, discurso do multiculturalismo, Vou retomar essa frase que ela é importante. Assim, ele contrasta a ideia da existência da multiplicidade das culturas, unificada sob o pano de fundo da natureza, discurso do multiculturalismo, a filosofia indígena, que supõe na multiplicidade na natureza a unidade das culturas, o multinaturalismo. Os estudos de etnologia indígena das terras baixas sul-americanas têm, então, essa ambição declarada de colocar em evidência aquilo que os antropólogos passaram a denominar de diferenças ontológicas relativas à tradição moderna e à tradição ameríndia.
Para essa corrente da antropologia brasileira, a grande diferença ontológica entre essas duas tradições mencionadas seria de que a ontologia moderna se fundaria na oposição estanque e definitiva entre sujeito e objeto, ao passo que a ontologia ameríndia entenderia sujeito e objeto como posições relacionais e, portanto, intercambiáveis. Esse aspecto do pensamento ameríndio, sua qualidade perspectiva ou relatividade perspectiva, é o que Viveiros de Castro chamou de perspectivismo. Eu cito. O que seria o perspectivismo? Trata-se da concepção comum a muitos povos do continente americano, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos. Ou ainda, outra definição, o perspectivismo seria uma, abre aspas, concepção indígena segundo a qual o modo como os seres humanos veem os animais e outras subjetividades que povoam o universo é profundamente diferente do modo como esses seres veem os humanos e se veem a si mesmos. Fecha aspas. O pensamento perspectivista indígena teria a tendência a universalizar a atitude intencional. Assim, no pensamento indígena, animais e outros entes dotados de alma não são sujeitos porque são humanos, disfarçados ou não, mas, ao contrário, são humanos porque são sujeitos potenciais. A cultura, então, segundo o perspectivismo ameríndio, a forma pela qual a cultura seria, então, segundo o perspectivismo ameríndio, a forma pela qual todo agente experimenta a sua própria natureza, uma natureza cultural, por assim dizer. Viveiros de Castro considera que a ideia fundamental do perspectivismo pode ser resumida assim: onde houver um ponto de vista, estará a posição de sujeito. Para deixar ainda mais evidente o alcance dessa afirmação, Viveiros de Castro opõe Saussure a Deleuze, apoiando-se neste último para explicar o pensamento perspectivista dos ameríndios. Eu resolvi colocar essa parte da explicação porque o perspectivismo não é um animismo, né? Então não equivale à mesma coisa. Então é por isso que eu achei importante ressaltar isso. Saussure, que Viveiros de Castro qualifica como herdeiro da tradição filosófica ocidental kantiana e de sua cosmologia construcionista, considera, segundo Viveiros de Castro, que o ponto de vista cria o objeto. Isto é, para Saussure, segundo Viveiros de Castro, o sujeito seria a condição originária fixa de onde emana um ponto de vista sobre o objeto. Já para Deleuze, seria sujeito quem alcança o ponto de vista, não havendo uma dependência do ponto de vista perante um sujeito definido previamente. Cito Viveiros de Castro. Todo ser que se atribui um ponto de vista será então um sujeito, espírito. Ou melhor, ali onde estiver o ponto de vista, também estará a posição de sujeito. Fecha aspas. O perspectivismo ameríndio, escreve Viveiros de Castro, procede segundo o princípio de que o ponto de vista cria o sujeito, será sujeito quem se encontrar ativado ou agenciado pelo ponto de vista. Assim, todo ser que ocupa a posição de sujeito tornar-se-ia humano. Por essa razão, Viveiros de Castro diz que o perspectivismo ameríndio entende que a condição comum aos humanos e animais é a humanidade, não a animalidade. Parte significativa dos textos de Viveiros de Castro sobre o tempo e as sociedades ameríndias se concentra sobre o tema do canibalismo. Em sua tese Aroetê, Deuses Canibais, Viveiros de Castro propõe uma nova interpretação do ritual de canibalismo dos povos tupi-guarani, evidenciando que este ritual é a expressão de uma ontologia social e de uma concepção de temporalidade bem diferente dos estudos tradicionais sobre os povos indígenas. Para tanto, relaciona textos de jesuítas do século XVI sobre os tupinambá antigos que habitavam as costas brasileiras com dados etnográficos dos Aroetê contemporâneos.
Em sua análise sobre o canibalismo e a temporalidade tupi-guarani, Viveiros de Castro apresenta esses povos amazônicos, os antigos e os contemporâneos, como senhores de um pensamento trágico, dinâmico, aberto à temporalidade e à transformação, abertos à história, portanto. Ao contrário da clássica ideia de que sociedades não ocidentais, contemporâneas e antigas, mantêm uma relação preponderante com o seu passado, na forma da exaltação de tempos antepassados, o tempo presente, propõe Viveiros de Castro, aparece para os ameríndios com toda a força de um tempo de afirmação, de justificação, isto é, de vingança. Entretanto, esse tempo não é um tempo uno, completo. É um devir aberto e incompleto que precisa da relação com o outro para se forjar. Viveiros de Castro aproxima a experiência temporal dos povos ameríndios ao conceito de devir de Deleuze e Guattari. Isso já está ficando evidente. O conceito de devir aparece no livro de Guattari e Deleuze sobre Kafka, por uma literatura menor, e sobretudo no capítulo 10 do tomo 2 de Capitalismo e Esquizofrenia, o Mil Platôs, intitulado Devir Intenso, Devir Animal, Devir Imperceptível. Considero a seguinte passagem de Mil Platôs como a mais emblemática para nos ajudar a entender a aproximação realizada por Viveiros de Castro entre o conceito de devir e a experiência temporal dos povos ameríndios. Cito Deleuze e Guattari. O devir não é uma árvore classificatória nem genealógica. Devir não é certamente imitar, nem identificar-se, nem regredir, progredir, nem corresponder, instaurar relações correspondentes, nem produzir uma filiação, produzir por filiação. Devir é um verbo tendo toda a sua consistência. Ele não se reduz, ele não nos conduz a parecer, nem ser, nem equivaler, nem produzir. Devir é uma antimemória. Viveiros de Castro situa o pensamento de Deleuze desde, pelo menos, os dois livros de 1968 e 1969, o Diferença e Repetição e o outro, A Lógica do Sentido, como um projeto de desterritorialização sistemática do estruturalismo, o que corresponderia à sedimentação de uma certa estética conceitual contemporânea. Reproblematização do vocabulário e dos pressupostos do estruturalismo, essa nova estética contemporânea colocaria mais ênfase no fragmentário ou fractário em detrimento do uno, na multiplicidade em detrimento da totalidade, na conexão de elementos heterogêneos mais do que na correspondência entre séries internamente homogêneas, expressão filosófica de uma realidade entendida como um cromatismo generalizado. Em resumo, uma filosofia com características do pensamento selvagem, ou, para ser mais fiel à interpretação de Viveiros de Castro, o filósofo seria ele mesmo um pensador selvagem. Vou fazer aqui um parênteses que acredito interessa mais amplamente aos debates que travamos neste colóquio. Os trabalhos de etnologia indígena têm alcançado repercussões para além do campo restrito de especialistas e servido como referência para a antropologia das sociedades modernas, de crítica ao pensamento moderno a partir do debate metafísico e ontológico. Em Enquête sur le mode d'existence, Latour se engaja no trabalho de escrever uma nova ontologia dos modernos, em franco diálogo com o Viveiros de Castro, entre outros interlocutores. Em Enquête, Latour procura representar os modernos de modo diferente para si mesmos e, assim, quer poder apresentá-los diferentemente também para os outros, escrevendo o que chamou de uma antropologia da diplomacia, em oposição à antropologia feita por comparação. Dito de outro modo, Latour pretende justamente, abro aspas, citando, retraçar um certo número de experiências que acredito estarem no centro da história dos modernos, assim como o relato equivocado, os discursos científicos que os próprios modernos fazem dessas experiências e que resultam em uma visão distorcida de si mesmos.
Latour quer, então, reescrever a história das ciências por um procedimento que se pode denominar de antropologização das práticas científicas. Tenta subverter as divisões clássicas entre pensamento científico e pensamento não científico, pois considera que a epistemologia está assentada na ideia equivocada de que a razão se restringe absolutamente de que a razão se distingue absolutamente da ideologia, das disputas institucionais, das determinações econômicas ou mesmo de circunstâncias menores que afetam o cotidiano de pesquisadores e cientistas nos laboratórios, no campo ou nos gabinetes. Mas aqueles que leram os trabalhos de epistemologia histórica de Lorraine Daston sabem que não é bem assim. Fecho parênteses. Voltando ao ponto. A etnologia indígena brasileira tem realizado uma releitura da obra de Lévi-Strauss, apoiando-se sobretudo nos textos e reflexões de Deleuze e Guattari, em colaboração crítica com Latour, como parte de um projeto voltado para a própria disciplina antropológica. Esse projeto está associado a uma mudança de entendimento acerca do modo histórico de conferir inteligibilidades aos objetos e às relações entre os seres. Quem conhece esse livro que eu citei do Latour sabe que não existe história ali, né? Viveiros de Castro diz que o pensamento ameríndio pode impulsionar, projeto seu, uma antissociologia da multiplicidade. Essa antropologia antissociológica defende uma epistemologia simétrica, advoga o colapso da distinção entre epistemologia, que ele fala linguagem, e ontologia, mundo. E professa a progressiva emergência de uma ontologia prática, em que, eu o cito, conhecer não é mais um modo de representar o desconhecido, mas de interagir com ele, isto é, um modo de criar antes que um modo de contemplar, de refletir ou de comunicar. A tarefa do conhecimento deixa de ser a de unificar o diverso sob a representação, passando a ser a de multiplicar o número de agências que povoam o mundo. O perspectivismo ameríndio proporcionaria à antropologia a possibilidade de se colocar em outro registro, para fora, eu acredito, da condição filosófica da modernidade. Para concluir, explicitei aqui os projetos historiográficos de Koselleck e Hartog e o projeto antropológico de Viveiros de Castro, a partir de suas respectivas ideias e posições sobre a modernidade. Lévi-Strauss apareceu como uma dobradiça, um conector disjuntor entre história e antropologia, entre a proposta de regimes de historicidade de Hartog e a filosofia ameríndia de Viveiros de Castro, que a gente viu aqui, que são muito diferentes. Koselleck, em seus estudos sobre a história dos conceitos, quis dar sentido ao tempo histórico da modernidade, elegendo a história como a sua estrela mais brilhante. Hartog, por meio da história intelectual, pretende se afastar deste tempo histórico moderno, marcado pela ilusão do progresso, a partir de uma reflexão sobre as temporalidades. Mais devir que duração, o tempo é constitutivo das investigações de Viveiros de Castro sobre a filosofia ameríndia. O que justifica esse diálogo que estabeleci entre esses três estilos de pensamento não conciliáveis, porque eles não são, modernidade, presentismo e perspectivismo ameríndio? Penso que é precisamente o fato de que me interesso menos pelos sucessos, objeções ou fracassos das ideias e teorias deles decorrentes, e mais pela gênese das hipóteses e pelos conjuntos de problemas que cada um desses estilos colocou para as ciências sociais e humanas. Por isso, considero que esse texto se insere em um campo de estudos que ainda está por se consolidar e que eu acho que esse colóquio ajuda, ou da epistemologia comparada das humanidades. Retomo, então, a questão que perpassou todo esse texto para terminar. Se estamos de acordo que a história é produzida de maneira variável, voltando à pergunta da Overin, é possível admitir que o tempo também o seja? Se sim,
Então, teríamos que considerar que não há um conceito ou noção que possa unificar teoricamente as diferentes temporalidades. Mas que história surgiria daí? Penso que este problema está aberto e que é no difícil diálogo entre história e antropologia que podemos explorar os seus possíveis desdobramentos. Obrigada. Obrigado, então, Francine. Nós podemos passar, então, aqui ao debate, à abertura de questões. Eu já passo aqui a anotar as inscrições. Se o Tiago já se manifestou ali, já vou passar o microfone para ele, então.